No ano passado a gente falou um pouco sobre a questão do povo estar entrando dentro da terra, quando Deus começou a dar algumas direções para o povo de Israel, quando eles iam assumir, a terra de Canaã. E agora no começo do ano eu também queria falar um pouco sobre isso, sobre algo que Deus falou para eles quando eles iam assumir essa terra de Canaã, quando eles iam entrar nessa terra de Canaã. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 12 ao 13. Deuteronômio 8, 12 ao 13. Diz assim: não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, até aí. Por quê? O que Deus está falando? Quando eles entrarem na terra, Deus vai providenciar essas coisas aqui para eles. O que Deus vai providenciar? Põe o 12 de novo, por favor. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, a primeira coisa que Deus vai providenciar para esse povo é o quê? Comida. Até ficarem satisfeitos. Segunda coisa, de terem construído boas casas e nelas morado. Qual é a segunda coisa que Deus vai providenciar? Morada. Comida, morada. Terceira coisa, versículo 13. De aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens. Qual é a terceira coisa que Deus vai providenciar? Bens. E olha só o que Deus está falando, de aumentarem os seus rebanhos, aumentar a sua prata, aumentar o seu ouro. Por quê? Porque Deus já estava abençoando eles nisso. Mas Deus está falando assim, depois que vocês aumentarem o que vocês têm, Deus está falando. Então, o que Deus está falando que eles iam ter lá? Comida, moradia e bens. Essas três coisas são as coisas que mais tiram o nosso sono, é ou não é? É as coisas que mais assustam a gente. Mas Deus ia dar. Deus ia providenciar. Isso aqui é uma verdade lá, na época deles, mas também isso nada impede de ser uma verdade nas nossas vidas hoje. Porque Deus é o mesmo. E Deus sabia que isso era o que eles queriam. Isso é o que o povo desejava. E Deus ia providenciar isso. Deus também sabe que isso é o que nos preocupa, que isso é o que a gente gostaria. Mas Deus também pode providenciar isso. 2020, eu estava até falando com a Bia. 2020, falei com a Ana Kelly também. Que se eu fosse dar um nome para o ano de 2020, se eu fosse dar um tema para o ano de 2020... é que 2020 será o ano da colheita. É o ano que a gente vai colher. Mas a gente vai colher aquilo que Deus quer dar. A gente não vai colher fora disso. É o ano onde a gente vai conquistar coisas. É o ano onde a gente vai ter coisas novas. É um ano onde, às vezes, aquilo que está quebrado vai ser consertado. É um ano, às vezes, onde aquilo que não nascia vai começar a nascer. E vai ser um ano de colheita. Mas para a gente viver esse ano de colheita de forma ideal, a gente precisa entender algumas coisas. Continuando o texto de Deuteronômio 8, põe o versículo 14 até o 18 para mim. Depois de você ter comido, construído e morado, depois de aumentarem os seus bens, Deus continua. Tome cuidado para que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. E os sustentou no deserto com maná,
que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. O que Deus está falando? Depois que você comer, depois que você tiver uma casa boa para você morar, depois que aumentar as tuas riquezas, depois que você colher aquilo que Deus colocar na sua mão, não se esqueça quem foi que colocou isso na tua mão. Não se esqueça do Senhor. E principalmente não fale: a minha força, a minha capacidade me fez ter essa riqueza. Que a colheita do Senhor, quando a gente colhe em nome do Senhor, é fácil a gente colher. Só que às vezes a gente começa a colher, e daí o que acontece? A gente esquece de quem providenciou a semente, quem providenciou a terra, quem providenciou a chuva, quem providenciou o crescimento. Daí aquilo toma conta do nosso coração. Olha o texto, o último versículo, versículo 18. Põe para mim, por favor. Pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Se você quer ser rico, e eu estou falando isso em qualquer sentido, não no sentido financeiro, e ser rico no sentido financeiro não é você ter os seus milhões, não é isso. Se você está pagando as suas contas em dia, você já tem que se considerar uma pessoa rica, né? Então, se você quer ter uma vida financeira boa, mas você também quer ter uma vida espiritual boa, mas se você também quer ter riquezas em sentidos de relacionamentos, em sentido de boas decisões, você tem que entender que quem dá capacidade de produzir isso é Deus. Não é você. É Deus. Só que às vezes parece que a gente esquece disso. O texto de Deuteronômio 8, eu vou ler rapidinho para vocês algumas partes que chamam bem a atenção. Deus que os tirou do Egito, Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, Ele tirou água da rocha, Ele os sustentou, Ele dá capacidade de produzir riqueza. Quem é que fez tudo pelo povo? Quem foi? Foi Deus. Quem sabia o que era bom para o povo? Deus. Quem é que faz tudo para você? Deus. Quem é que sabe o que é bom para você? Deus. Mas às vezes parece que a gente esquece disso. Parece que às vezes a gente sabe o que é bom para a gente, e daí a gente quer andar com os nossos próprios caminhos. E o homem, ele consegue enriquecer. Isso eu falo em todos os sentidos de novo. O homem consegue enriquecer. Por isso que você tem político ladrão, por isso que você tem pessoas ricas que passam a perna nas outras, que enganam as outras. O homem consegue enriquecer. Só que esse tipo de riqueza que o mundo traz, ela não vem com algo que somente Deus pode providenciar, que é o quê? Paz e felicidade. Por isso que você tem gente extremamente humilde, que às vezes até passa fome, mas que ela é alegre, ela é feliz. Porque ela é rica no relacionamento com o Senhor. Aí você tem gente que mora em mansões, que tem iates, que tem carros importados, e aquela pessoa é extremamente infeliz. Esse tipo de riqueza que Deus está falando é a riqueza completa. É o sustento completo. Corpo, alma e espírito. Só Deus pode providenciar isso, né? Então, quem sabe o que é bom para nós é o Senhor. E quem faz tudo para nós é o Senhor. Então, para a gente crescer na vida, para a gente crescer em 2020, a gente precisa seguir uma receita. E é uma receita básica.
E todos nós deveríamos já crescer sabendo dessa receita. Que receita que é essa? Qual que é a receita de crescimento para 2020? Eu estava conversando com um rapaz lá do meu trabalho e ele também, né, faz parte da família do Senhor, e ele falou assim, ele trabalha muito com freelance, e ele falou assim, toda vez que um cliente vem atrás de mim, e eu passo a proposta para ele dos meus valores, e ele fala exatamente o que ele quer, e se a gente entra em sintonia, ele falou, eu não fecho negócio ainda, sem consultar o Senhor. Mesmo o valor parecendo agradável, mesmo, digamos assim, as coisas se alinhando, eu não fecho sem eu consultar o Senhor. Então, a primeira parte dessa receita para o crescimento é quando a gente entrega para o Senhor aquilo que apareceu na nossa vida. No caso dele, apareceu um trabalho novo, aí ele entrega para o Senhor, fala, Senhor, o Senhor está de acordo com isso? Vai ser bom isso? Você acha que merece eu dar andamento nisso? O Senhor vai abençoar se eu entrar nisso? Então a primeira coisa é entrega. Aí o Senhor responde, pode ir, te dá paz no coração, pode ir, pode fechar. Aí você fecha. Qual é a segunda parte da receita? Dedicação. Por quê? Porque você vai dedicar os passos para o Senhor. Senhor, então, finalizei com ele, mas eu preciso que o Senhor abençoe meu trabalho. Eu preciso que o que ele pediu eu entenda e o que eu entregue seja o que ele quer. Preciso que o Senhor me capacite a fazer com que esse trabalho ande de forma boa, com que a gente consiga realmente ter uma sintonia muito boa, que ele também não me engane, que ele também não deixe de me pagar, mas que eu consiga entregar tudo num prazo bom, que isso também não me escravize, que eu não troque o tempo, por exemplo, que eu poderia estar com a minha família para estar trabalhando nisso, que tudo possa andar bem. Isso é dedicação. Você vai dedicar os passos para o Senhor. Depois que você entregou e você dedicou os passos, aí vem a terceira e última parte dessa receita, que é o quê? Reconhecimento. Que é a hora que você colhe os frutos. É a hora que o trabalho deu certo e você recebeu por esse trabalho. Aí quando você recebeu por esse trabalho, você reconhece que foi o Senhor que permitiu com que você colhesse esse fruto. Essas três coisas. Entrega, dedicação e reconhecimento. E isso serve para qualquer área da nossa vida. Qualquer área. Por exemplo, a pessoa quer casar. E aí ela conhece alguém, conhece um jovem. E ela faz a entrega. Senhor, e aí? Começa ou não começa? Coloca paz no meu coração. Confirma. Aí Deus coloca paz. Pode ir. Aí você vai dedicar. Senhor, então conduz esse namoro. Conduz esse noivado. Vai fazendo com que a gente tenha um relacionamento muito bom, muito saudável. Que a gente vá se adaptando, que a gente vá crescendo juntos. E daí você casa. Daí você entra no reconhecimento. Senhor, eu estou casando hoje porque o Senhor esteve conosco no nosso namoro. Aí você está colhendo os frutos. Mesma coisa no casamento. Senhor, eu casei, agora já casei, por exemplo. Agora já casou, já está casado. Senhor, começa a ter briga, começa a ter discussão, começa isso, começa aquilo, daí você já fica meio assim, Senhor, o que eu faço? Saio ou continuo? Insisto, persisto ou é melhor seguir meu outro caminho? Entrega. Aí Deus confirma no teu coração. Por exemplo, continua. Mas é tão difícil, sei que. Continua. Deus confirmou, continua. Aí você vai dedicar. Senhor, então faz com que as coisas andem.
faz com que ele mude, com que eu mude, faz com que a situação mude, mas faz. Aí passa o tempo, vocês começam a se dar extremamente bem, começa a entrar numa sintonia muito boa, daí é a hora do reconhecimento, é a hora que você colhe os frutos. Senhor, a gente está aqui hoje por sua causa. Foi o Senhor que fez isso acontecer. Serve para tudo na vida. Você quer mudar de casa? Senhor, estou vendo uma casa. Vi aquela casa lá, gostei. Você entrega. Senhor, aquela casa lá. Vou para lá, não vou. O Senhor tem outra coisa. Daí Deus confirma, vai ser. Aí você começa a dedicar os passos. Senhor, não sei se eu vou ter como pagar. Analisando aqui. Não sei se a negociação vai dar certa. Não sei como é que vai ser, como é que entra lá. Você começa a dedicar. Aí uma vez que você entrou lá, aí entra a fase do reconhecimento. Você colheu o fruto. Senhor, te agradeço porque eu estou dentro dessa casa por sua causa. Você entende como é que a receita funciona? Como a gente começa daí a se colocar na vontade de Deus? Que é isso que o povo precisava. Era isso que Deus estava falando. Vocês vão entrar, vocês vão comer. Não se esqueçam de mim. Não se esqueçam. Se vocês se esquecerem, o povo esqueceu de Deus. E eles perderam a terra por causa disso. Mas quando a gente esquece, quando a gente começa a querer daí viver de acordo com a nossa própria vontade, quando a gente pula essa receita, quando a gente quebra essa receita, aí é quando as coisas não começam a dar certo. Porque tudo aquilo que Deus permite iniciar na sua vida, Ele permite iniciar para dar certo, Ele não permite iniciar para quebrar, para dar errado. Se Ele permite iniciar e você começa a dedicar, vai dar certo. Não falha. Mas só que se a gente não segue essa receita, apareceu um negócio lá, igual esse exemplo do trabalho, apareceu lá, o cara vai ganhar 3 mil reais no freelance, que ele vai precisar trabalhar pouco. Na cabeça você pensa assim, pô, vou ter 3 mil reais no mês a mais. Meu, isso daí não tem nem o que pensar, vou fechar isso aí. Aí você fecha, sem consultar o Senhor, sem entrega. Aí de repente o cara não te paga, de repente o cara começa a pedir para você fazer coisas que fogem da ética, fogem de algo honesto. Às vezes o cara começa a quebrar o contrato que vocês fizeram em termos de te pedir mais coisas do que foi combinado. Mas começou a acontecer isso por quê? Porque não houve entrega. Aí você vai querer dedicar os passos para Deus? Aí você vai chegar e falar assim, ô Senhor, agora abençoa o negócio. Daí Deus vai falar, mas quem que deu início? Quem que passou por isso sem me consultar? Daí agora você quer que eu venha e te socorra. Não é isso que a gente faz. A gente precisa seguir essa receita para que as coisas vão bem. O crescimento espiritual, ele flui muito fácil na vida de uma pessoa que vive não pelo eu fiz, vive por ele fez. Vive por isso. O cristão mesmo, cristão maduro, não vive pelo eu fiz, vive pelo ele fez. Por isso que vive. A nossa dependência do Senhor é total. Precisa falar. Quantas coisas na nossa vida a gente pode falar? Ele que fez, Ele que permitiu, Ele que deu, Ele que abriu. Quantas? Quantas a gente pode falar? Eu que fui atrás. Eu que fiz isso. Olha o versículo 15 de Deuteronômio 8, que é uma das palavras mais lindas. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto. Quem conduziu o povo? Deus, não foi isso? Quando você dedica, quando você entrega, quando você dedica e quando você reconhece, isso aqui se torna verdade na sua vida. Ele vai conduzir você pelo imenso e pavoroso deserto que é esse mundo. Porque o mundo é assim, não é? Pavoroso e deserto. Deserto pavoroso, imenso e pavoroso deserto.
terra seca, isso é o mundo. Mas quando você tem Deus conduzindo, aí você chega na terra prometida. Você chega naquilo que Deus quer te dar. Mas para isso precisa seguir essa receita. Aí quando você segue essa receita do crescimento divino, aí isso se torna uma verdade. Seus passos são conduzidos pelo Senhor. Põe Deuteronômio 8, versículo 17, por favor. Essa é a coisa que a gente mais tem que tomar cuidado na nossa vida. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Olha o que Deus está falando. Não fale isso. Por que Deus está falando isso para o povo? Porque para a gente pensar isso aqui é facinho. É rapidinho para a gente pensar isso aqui. Para a gente falar isso. Mas Deus está falando, não fale isso, porque isso aqui não é verdade. Isso não é verdade. Mas pode parecer uma verdade na sua vida, porque você começa a receber as coisas, aí a gente pula a terceira etapa da receita, que é o reconhecimento. Aí a gente já não reconhece mais que é de Deus. A gente começa a achar que é nosso. Fui eu que fiz isso. Eu que cresci, eu que construí, eu que ganhei mais, eu que consegui esse emprego, eu que consertei tal coisa. Aí Deus está falando, não diz isso. Sabe por quê? Porque isso aqui é caminho de maldição. Esse aqui é caminho de maldição. Eu fiz, é maldição. Não é bênção. Ele fez, é bênção. Sabe por que é extremamente importante a gente não dizer isso aqui? Sabe por quê? Põe em Lucas capítulo 18, do versículo 9 a 14. Olha só o que Jesus fala. Lucas 18, 9 a 14. Aqui é Jesus falando. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você viu o que Jesus falou? Que o publicano chegou, o fariseu chegou e falou assim, ô Deus, abençoa eu, porque eu jejuo, eu dou o dízimo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Nesse texto que Jesus deu, o fariseu, ele fala 4 vezes eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu jejuei, eu orei, eu não sou como esse publicano, eu mereço ser abençoado. 4 vezes ele fala eu. O publicano não fala nenhuma vez eu. Ele fala, Deus, tem misericórdia de mim. Essa mentalidade de eu, isso é o caminho do diabo. Porque Jesus fala assim, eu te digo que este, o publicano, saiu justificado, não o outro. Mas o outro fez as coisas de Deus. O outro jejuou, o outro deu dízimo, o outro orou. Mas Jesus fala que o que pediu perdão saiu justificado. Saiu de lá justo. O pecador saiu de lá justo. O cara que fazia as coisas certinho não saiu de lá justo. Por que ele não saiu de lá justo? Porque ele ficou eu. Quando a gente segue o caminho do eu, você não cresce. Sabe por quê? Porque você está colhendo no mundo. Aí você está à mercê do mundo. O que o mundo quiser te dar, o mundo vai te dar. O que o mundo não te dá, você não vai ter.
Aí você vai querer conquistar aquilo que o mundo não quer te dar. Aí quando você começa a querer conquistar aquilo que o mundo não vai te dar, aí é quando começa a ter os erros e as falhas. A mentalidade divina não é do eu. É o do ele. Sempre. A gente precisa ser conduzido pelo deserto. A gente não pode conduzir pelo deserto. Isso é o próprio Jesus que está falando. Entenda uma coisa. Isso é uma verdade bíblica. O cristão, ele só conquista aquilo que Deus já liberou. Fora disso, não conquista. Como assim? O povo ia conquistar a terra de Canaã, não ia? Por que o povo ia conquistar a terra de Canaã? Porque Deus já tinha falado que a terra de Canaã ia ser deles. Davi virou rei. Como que Davi virou rei? Porque Deus já tinha falado que Davi ia virar rei. Tudo na Bíblia que foi conquistado é porque Deus já tinha falado que ia ser da pessoa, ia ser do povo. O cristão só conquista aquilo que Deus já liberou. Por isso que é muito importante a gente fazer essa entrega. Senhor, posso ter isso ou não posso? Posso fechar esse negócio ou não posso? Posso fazer tal coisa com tal pessoa ou não posso? Posso ir para tal lugar ou não posso? Por quê? Porque se Deus chegar e falar assim para você, pode, Ele já liberou. Se Ele já liberou, você conquistou em nome de Jesus. O problema nosso é que a gente quer conquistar coisas que Deus não liberou. Ou não liberou ainda. Daí a gente tem pressa. Daí a gente fala que Deus demora. Deus está demorando. Deus não responde à oração. Mas Deus não liberou ainda, não é a hora de liberar. Aí na pressa a gente começa a querer conquistar. Daí a gente pula a receita. Daí você já não tem entrega, você não tem dedicação, você não tem reconhecimento. Aí você começa a lutar com suas próprias mãos. Aí você entra no eu. Eu vou tentar, eu vou querer, eu preciso, eu quero. Aí você entra no eu de novo. E o eu é o caminho da maldição. Põe para mim Lucas 18, versículo 9 de novo, por favor. Se você quer conquistar algo por sua própria conta, se você quer ir atrás de algo que você acredita que é bom, se você vive no caminho do eu, você está dando um testamento de que Deus não cuida de você. Você está falando, Deus, você não cuida de mim, então eu quero fazer tal coisa. Eu vou atrás de tal coisa. Porque o Senhor não está, aparentemente o Senhor não está fazendo. Você está deixando claro que Deus não cuida de você. E Jesus dá um nome para isso. Sabe o nome que Jesus dá para isso? Alguns que confiavam em sua própria justiça. Jesus fala que a partir do momento que você começa a querer viver o seu próprio caminho, que você quer construir as suas coisas com as suas próprias mãos, você está fazendo isso aqui, você está confiando em sua própria justiça. Você acredita que você merece isso, por isso que você está querendo ir atrás disso. E quem confia em sua própria justiça, Jesus chama de pessoa que está se exaltando. Por isso que no final ele fala assim, aquele que se exalta será humilhado. Aquele que confia em si, igual o fariseu estava fazendo, esse vai ser humilhado. Mas aquele que se humilha, Senhor, eu preciso de você, eu não confio na minha própria justiça, aquele que se humilha, Jesus fala, esse vai ser exaltado. Porque daí Deus opera nele, porque ele já não está, essa pessoa não está confiando na sua própria justiça, mas na justiça de Deus. Guarde isso na sua mente e olha só a continuação de Deuteronômio, agora o capítulo 9, versículo 1 ao 5. Deuteronômio 9, 1 ao 5. Aí Deus continua falando para o povo. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você.
as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. Olha o que Deus está falando. Vocês vão entrar na terra que tem pessoas maiores, exércitos maiores, pessoas experientes nessa terra. Vocês vão entrar nessa terra, Deus está falando. Passe aí. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece que se diz: quem é capaz de resistir aos Enaquins, que são gigantes? Olha o que Deus está falando. Deus está deixando claro que a dificuldade que este povo ia ter se entrasse sozinho na terra. Por quê? Porque era um lugar onde tinha uma reputação e uma fama de que quem tentasse perdia, porque lá morava gigantes. Impossível conquistar aquele lugar se você não fosse um gigante também. Aí, continua. Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. O que Deus está falando agora? Que o povo é gigante, mas você pode ter certeza de que eu vou na frente, eu vou expulsar, eu vou destruir, e você vai entrar e você vai tomar posse como o Senhor prometeu. Ou seja, eles vão conquistar algo que Deus já liberou. E se Deus já liberou, quem faz a luta não é mais a gente. Quem luta é Deus. Aí a gente sente paz de fazer algo. O Senhor estava querendo fazer tal coisa, mas é tão difícil. Mas daí Deus libera a palavra de bênção e você sente paz de você ir. Aí você quer ir. Aí quando você quer ir, daí você começa a enxergar gigante, não é? Ai, mas e aquele negócio lá? Ai, mas e aquilo ali? Ai, como que eu vou fazer tal coisa ali? Ai, como que vai ser isso daqui? Ai, como que eu vou passar por aquela fase? Você começa a enxergar gigante. Mas Deus já liberou. Se Deus já liberou bênção para você, quem vai lutar e derrotar os gigantes que aparecem não é mais você, mas é Deus, porque Ele já liberou. E se Ele já liberou, já está conquistado. A gente não pode ter medo de gigante, uma vez que Deus liberou o negócio. A gente não pode. Põe para mim o 4. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse desta terra por causa da nossa justiça. Não fale isso, Deus está falando. O Senhor nos trouxe aqui por causa da nossa justiça. Não fale isso. Não é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O que Jesus falou lá? Que aquele que confia em sua própria justiça, esse vai ser humilhado. Aí Deus estava dando a terra para esse povo por causa da justiça do povo? Não. Deus deixou bem claro, não é por causa de vocês que vocês vão conquistar essa terra. Deus está falando assim, olha, se vocês estão achando que vocês estão entrando porque vocês merecem, não é isso. Se vocês já acham que vocês estão conquistando essa terra porque vocês foram bonzinhos, não é isso. Porque se você achar isso, você está confiando na sua própria justiça. Daí Deus dá um motivo pelo qual eles vão entrar na terra, por causa da maldade do povo. Só que, sabe o que é isso daí? Sabe o que é isso aqui? Esse é o primeiro sinal de graça que a Bíblia traz. Deus usou como desculpa o povo. Porque ele queria dar aquela terra. Mas o povo não era justo, o povo não era obediente, e o povo era extremamente pecador. Mas Deus é santo. Então Deus precisava de uma justificativa
para dar terra para o povo. Aí Deus colocou a culpa em cima da maldade do povo que estava em Canaã. Porque o povo de Israel merecia receber a terra? Não merecia. Não merecia. A gente precisa entender que o nosso crescimento, que Deus tem um crescimento para a nossa vida, mesmo sendo quem você é. Deus tem um crescimento para a sua vida, mesmo sendo quem você é. Ah, mas eu erro. Ah, mas eu falho. Ah, mas eu caio. Se você começar a levar essas coisas em consideração, você está fazendo o quê? Você está em cima da sua própria justiça. Eu preciso merecer o que o Senhor vai me dar. E não é assim que funciona. Deus deixou bem claro, vou dar essa terra para vocês, mas não pensem que é por causa da justiça de vocês. Não pensem que é porque vocês são justos, porque vocês não são. Mas eu vou dar essa terra para vocês. E Deus dá coisa boa na tua mão, não porque você é justo, não porque você é certinho, não porque você é todo bonitinho, mas porque Ele é Pai. E Ele dá. Porque quantos de nós não queríamos falar igual o fariseu falou? Eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu não sei o quê. Quantos de nós acredita que aquele é o caminho certo para a gente receber coisa boa de Deus? Mas Jesus falou que aquele não é o caminho certo. O caminho certo é você chegar e falar assim, Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Eu sou um pecador, me perdoa. Esse é o caminho certo. Então, se a gente não pode viver pela nossa justiça, se a gente não recebe coisas boas de Deus por causa de quem nós somos, por que a gente recebe? Por que a gente deveria acreditar então que a gente recebe? Você já se perguntou por que Deus abençoa você? Por que Deus quer abençoar você? Você acredita que você merece? Eu não acredito que eu mereço. 2020 vai ser o ano da colheita, vai ser ano de bênçãos para a sua vida. Mas a gente mereceu isso? A gente não mereceu isso. Mas por que o Senhor abençoa você? Porque a gente já não vive mais igual aquele povo ali que Deus chegou e falou assim, eu vou abençoar vocês por causa da maldade desse povo. A gente não está nessa situação mais. Então por que Deus abençoa a gente? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Porque Jesus está sobre a sua vida. A Bíblia diz que ele foi justo desde o comecinho. Justo e obediente até a sua morte e morte de cruz. Para que daí a gente tivesse vida e vida abundante com ele. Porque já não é mais você, mas Cristo vive em você. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando Deus olha para a sua vida, Ele não enxerga você, Ele enxerga o quê? Cristo em você. Se Cristo está em você, você está sendo justificado por causa de Jesus, porque Ele foi justo. Então a gente não pode confiar na nossa justiça. Não, eu mereço, porque eu vou na igreja certinho, eu leio a Bíblia todos os dias, eu canto bonitinho, eu faço isso bonitinho. Não é isso que te faz ser abençoado, mas é Cristo. É você chegar e falar assim, Pai, teu filho está comigo, teu filho está à tua direita, intercedendo pela minha vida. E eu creio que eu sou abençoado, porque pelo sangue dele eu fui lavado. Pelo sangue dele o Senhor consegue me olhar com olhos de justiça. Eu consigo receber algo do Senhor por causa dele. Aí a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente vai na igreja, não porque a gente quer conquistar algo mais, mas porque a gente tem prazer nisso. A gente quer crescer daí no relacionamento com o Senhor. A gente já não quer mais crescer financeiramente, crescer em termos
mundanos, digamos assim, de propriedades. A gente quer crescer no relacionamento com Ele. E quanto mais a gente cresce no relacionamento com Ele, mais coisas boas o Senhor providencia. Então hoje você é abençoado por causa dEle. É a justiça dEle que faz com que o Senhor dê coisas boas para você. E para eu ir encerrar aqui, se existe alguma coisa na sua vida que não deu certo, talvez tenha sido porque a gente não entregou, a gente não dedicou e a gente principalmente não reconheceu porque a gente não colheu frutos, porque não deu certo. A gente não usou a receita. Só que a coisa mais linda sobre essa nova aliança que nós vivemos em Jesus é que se uma vez não deu certo, não significa que isso está condenado. Porque com Jesus, aquilo que não deu certo pode dar certo. Com Jesus a gente tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade. A gente tem uma terceira oportunidade, a gente tem uma quarta oportunidade, porque Jesus é incentivador de crescimento. Ele incentiva o teu crescimento. Então se na primeira vez não deu certo, mas você quer tentar de novo, começa a receita desde o começo. Senhor, eu tento de novo, não tento de novo. Coloca a paz no meu coração. Só que daí você vai começar a inserir Jesus nessa receita. Jesus, fala para mim qual é a vontade do Pai. Senhor, eu continuo ou não continuo? Se eu continuar, eu quero continuar com Jesus comigo. Aí você sente a palavrinha de confirmação, pode ir. Aí você começa a dedicar. Só que daí você não vai dedicar mais do jeito antigo, você vai começar a dedicar com Jesus inserido. Senhor, então eu dedico os passos desse trabalho, abençoe em nome de Jesus, capacite em nome de Jesus. Jesus, vem participar do meu dia a dia. Enquanto estiver fazendo isso, você começa a inserir ele na receita. Aí quando vier o terceiro passo, que é o reconhecimento, que é quando você colhe os frutos, aí você reconhece que você reconheceu os frutos do Pai por causa de Jesus. Gente, se o cristão viver por isso, se você viver por isso, Deus vai conduzir os teus passos. Por mais que seja deserto, que apareça gigante, que apareça um monte de coisa, Deus vai conduzir os teus passos. Porque se Jesus entrou com você, querido, Ele vai continuar com você até o fim. Ele não vai largar você. E vai continuar com você até o fim. E você é abençoado não por causa do que você faz, mas por causa do que Ele fez. Que te purificou e te lavou no sangue dele derramado na cruz. Vou perguntar de novo para vocês. Quem foi que fez tudo pelo povo lá? Foi Deus. Quem é que sabia o melhor para o povo lá? Deus. Quem é que cuida de você hoje? Deus. Através de Jesus. Quem sabe o que é melhor para você hoje? Por causa de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.